Convidar o nosso irmão Misael. Misael é meu filho, eu sou Laerto, ele é o Laerto Misael. E nós agradecemos a Deus pela vida dele e estamos aqui no retiro do carnaval, procurando nos santificarmos mais, e ele vai trazer a mensagem hoje. O tema geral é santidade, santificação, e teremos 3 mensagens em 1 Pedro. A primeira será com ele, a segunda com o irmão Flávio e a terceira com o irmão Jorge. Hoje, amanhã, que é terça, e depois quarta-feira. Passando a palavra para o irmão Misael. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. Vamos começar hoje, então, essa série de estudos em 1 Pedro, né? Essa epístola, né, foi escrita, né, pelo apóstolo Pedro, e aí a gente vai ver hoje alguns comentários aqui sobre o capítulo 1, né? Depois o irmão Flávio vai falar sobre, provavelmente, o capítulo 2, o Jorge 3, e assim por diante. Temos essa análise, que é um texto muito rico, é um texto que tem muitas informações. Na verdade, daqui poderia se tirar muitas horas e horas de mensagem, né? E aí é um texto que a gente vai começar a analisar, mas aqui são muitas informações, né? Deus usou o apóstolo Pedro, né, para trazermos muita luz, né, muita informação para nós conhecermos a sua graça. Então vamos começar. Antes de tudo, fazer uma oração. Vamos orar. Senhor Deus Pai, te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, te agradeço pelo teu amor e tua misericórdia, pela tua revelação, Senhor, trazida na tua palavra, que o Senhor tem usado o apóstolo Pedro, Senhor, para nos fazer conhecer sobre os teus planos, sobre a tua vontade em nossas vidas. Nos abençoa para que possamos aprender e entender o que tu queres de nós, que possamos viver aquilo que o Senhor tem deixado aqui na tua palavra, que possamos ser santos e possamos procurar te agradar em tudo em nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos guarda de todo mal nesse mesmo tempo, e seja também com as demais mensagens que serão trazidas. Agradecemos por tudo, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Então, irmãos, começando, né, essa epístola aqui, né, ela já começa falando de quem é o autor, né, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, né, Pedro, né, ele já se identifica, já se coloca aqui como apóstolo de Jesus Cristo. A gente vê hoje que algumas pessoas estão se colocando como apóstolo, né? Já existem algumas igrejas que as pessoas dizem, não, fulano de tal ali, ele é um apóstolo, a igreja tal, o apóstolo fulano de tal. Tem um até que usou isso, né? Até conseguiu se eleger deputado nessa questão. E a Bíblia, na verdade, ela deixa bem claro quem é que são os apóstolos, né? Apóstolo é aquele que andou com Jesus, é aquele que viu diretamente a Jesus. Então a gente sabe que na Bíblia nós tivemos os 12 apóstolos, e mais à frente Paulo também, ele mesmo vai falar de si mesmo, dizendo, eu que sou um apóstolo como fora de tempo. Porque apesar de ele não ter convivido com Jesus na época em que ele esteve aqui no seu ministério, mas ele viu a Jesus, né? Jesus apareceu para ele. Então, de todo modo, Paulo também poderia se dizer como apóstolo, né? E muito mais ainda Pedro. Pedro, que passou ali aqueles 3 anos durante o ministério de Cristo, ele mesmo é quem pode trazer para si esse título, né? Eu sou um apóstolo, né? Isso é aquilo que dá a ele essa credencial para escrever essa carta, é isso que dá a ele essa autoridade para que tudo que ele vai falar aqui mais nessa carta, a gente possa receber como sendo vinda do próprio Jesus, como sendo instruções dele, né? Então é isso que dá autoridade, que aqui não é meramente uma carta, como qualquer pessoa, eu vou aqui escrever uma carta para fulano, escrevo um texto, e ali são informações aleatórias, sem valor, não é uma carta comum, né? E isso já como uma coisa que muitas pessoas usam da Bíblia, né? Ah, não, isso daqui é a opinião de Pedro, isso aqui é o que Pedro acha, mas pode ser que fulano ali tenha uma opinião diferente. Então tudo se coloca como apenas uma questão de opinião. E aqui Pedro, né, quando ele se coloca como apóstolo de Jesus Cristo,
ele já está dando a sua credencial, a sua autoridade, dizendo: olha, o que eu vou escrever aqui, isso aqui eu estou falando como palavras de Jesus Cristo, né? Com o Filho de Deus. Então aqui tem autoridade naquilo que ele vai falar, naquilo que ele vai trazer. E aqui, na verdade, só lembrando quem é Pedro também, né? Pedro, aqui, ele é, acho que todo mundo conhece Pedro, todo mundo já ouviu falar dele, né? Ele é um que ali ficou famoso, né? Pela sua, às vezes, de um jeito meio atrapalhado, um jeito muito, ele era muito enérgico, né? Sempre ele estava ali, em qualquer momento, ele já tinha uma opinião, já tinha uma coisa para falar. Quando Jesus estava ali andando sobre as águas, né? Ele foi o primeiro a se jogar dentro das águas e ir lá tentar chegar em Jesus, quis andar pelas águas também. No meio do caminho ali teve o seu momento de dúvida e fraqueza, né? E aí já afundou. E ele, né, também é aquele que mais à frente, né, Jesus vai perguntar: será que você me ama? Né? E aí ele vai dizer 3 vezes: amo, Senhor. Aí Jesus pergunta de novo: você me ama? Amo. Aí Jesus pergunta para ele 3 vezes isso, e ele sempre responde positivo. Até que na terceira até fica triste por isso. E aqui Pedro, né, ele também vai ser aquele que depois vai ser aquele que nega a Cristo, né? Ele, ali quando Jesus estava sendo julgado, crucificado, ele também é aquele que vai ali: não, eu não conheço ele. Não, esse daí eu nem andei com ele, eu não sei quem ele é. Então ali, a ideia aqui é mostrar como Pedro, ele também, mesmo tendo visto a Jesus no seu ministério, ele é alguém também que tem as nossas fraquezas, que tem as nossas dificuldades, que em determinados momentos também vai ter, né, as suas dúvidas, e isso vai fazer até, de certo modo, fraquejar na fé, né? Então Pedro aqui, ele se qualifica como alguém que tanto recebe essa autoridade de Jesus para nos trazer essa mensagem, mas que também ele é alguém, né, que alguém poderia dizer, é gente como a gente, né? Gente que passa por dúvidas, gente que passa por momentos de tribulação, momentos em que de repente a fé até fica fraca, né? Fica meio assim, duvidando. Então ele que chegou ali até meio que viveu o milagre de Jesus de andar sobre as águas, naquele momento de fraqueza dele, ele afundou. Mas por quê? Porque ele tirou o olhar de Cristo e passou a olhar para as ondas, para o mar tenebroso, muitos relâmpagos, né? Imagina a cena ali como naqueles filmes, né? Uma tempestade no meio do mar. Ali fala que era um momento muito tenso. E ali, quando ele viu aquelas ondas, né? Quando ele viu tudo aquilo ali, a gente pode trazer para as nossas vidas. Quando a gente está passando por um momento de tribulação, um momento em que está tudo dando errado, sei lá, você perde o emprego, alguém que você ama fica doente, às vezes você mesmo está doente, aí falta dinheiro, falta saúde, falta tudo. E aí a gente, né, qualquer ser humano normal, ele vai ter uma tendência a olhar mais para isso, a olhar mais para esses problemas, a olhar mais para essas dificuldades e deixar de olhar para Cristo. Então Pedro, ele se coloca aqui realmente como alguém que vive, né, as nossas dificuldades, que teve as nossas dificuldades, né? A gente sabe que na vida de Pedro ele também teve pessoas próximas, muito doentes, né? A sogra dele ficou doente. Então uma parte da Bíblia fala também de como Pedro orou pela sua sogra. E aí ele é alguém que realmente pode nos trazer essa carta aqui como uma autoridade, né? Tanto dada por Cristo, como com alguém que passa pelas nossas dificuldades, mesmo para que nós passamos. E aí ele continua, né? Ali no versículo 1, aos estrangeiros, né, dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Começando aqui por estrangeiros aqui é uma palavra que também poderia ser traduzida como peregrinos. É a ideia de alguém que não está na sua terra, alguém que não está onde é a sua terra natal. Então, aqui, Pedro, ele está dando para nós o exemplo, né? Deixando, assim como os judeus também, quando foram dispersos pelo mundo, né? Depois que foram expulsos ali de Israel, nós, enquanto crentes, né? Também somos estrangeiros, somos peregrinos, dispersos, espalhados aqui. Ele vai citar vários locais físicos, reais,
que eram de fato congregações, eram igrejas. E aqui a ideia principal é entender: nós aqui neste mundo somos como estrangeiros, somos como peregrinos. E aí é onde a Bíblia vai nos mandar, enquanto estrangeiro e peregrino, não amar esse mundo, né? Não colocar nossa esperança nesse mundo, já porque essa não é a nossa terra, essa aqui não é o nosso lugar. Então aqui é até um sentido que o patriotismo, né, é algo que a gente deve ter um controle, isso é algo bem assim, não morrer de paixão pela pátria da forma como alguns morrem. Que se for para nós termos um patriotismo, que seja para nós queremos evangelizar essas pessoas, queremos que elas encontrem a Cristo, né? O Brasil para Cristo, né? Nesse sentido. Mas aqui a ideia também é de nós sabemos, por exemplo, o próprio Brasil, ele vai ser formado por muitas pessoas de muitas religiões. Então assim, colocar, né, o patriotismo acima de tudo, né, vai inclusive poder até dispersar pessoas do Evangelho. Acho que é algo que a gente tem que ter um certo domínio e controle, né? Não pode deixar ser algo que seja muito aflorado, né? Aquela coisa muito exagerada. E aí ele vai dar aqui alguns exemplos, irmãos, de locais que ficam, inclusive, são locais reais que ficam na Turquia, né? Quem aí ouviu falar, né? Teve esse terremoto recente que ocorreu lá na Turquia. Então aqui são cidades, lugares reais que existiam ali na Turquia. E infelizmente, irmãos, esses locais, é importante essa mensagem que Pedro vai trazer. Então, irmãos, continuando, essas igrejas aqui, é importante a gente notar qual é a importância de tudo que a gente está estudando aqui sobre santidade. Porque santidade é aquilo que vai dar vida a uma igreja, aquilo que vai fazer essa igreja realmente servir a Cristo e ela até durar pelo tempo. A gente vê aqui, ó, esses locais aqui são locais reais, mas hoje, se você for lá, a grande probabilidade aqui é que você não encontre mais essas igrejas, não encontre mais esses locais como sendo locais de pregação do Evangelho, locais de adoração a Jesus Cristo. Especialmente aqui, o que aconteceu, né? Isso aqui a gente, quando Pedro escreveu essa carta, foi mais ou menos lá pela década de 60 do primeiro século, né? Então, lá Jesus morreu no ano mais ou menos 33 e essa carta foi escrita mais ou menos lá pelo ano 60, 65, algo assim. Ou seja, algo como mais de 1900 anos, né? Após a gente hoje, se a gente for lá, essas igrejas elas não estarão mais lá. Então, a importância de nós estudarmos sobre santidade, sobre aquilo que essa carta vai nos trazer, é exatamente para que a igreja ela tenha a sua firmeza, que ela tenha a sua durabilidade, que ela não venha a ser, inclusive, até vencida pelo mundo, né? Porque em alguns locais, né, nem existe mais a pregação. Então, vamos continuar aqui no versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E aqui Pedro vai trazer informação. As pessoas que a gente está vendo aqui, né, esses estrangeiros, né, que são os destinatários dessa carta, eles foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, eles já foram escolhidos na eternidade passada, escolhidos já desde a fundação do mundo, né, segundo um conhecimento que Deus já tinha, um conhecimento que Deus tem do futuro. Então Deus ele já sabia quem seria aquelas pessoas que iriam ser salvas. Ele já tinha esse conhecimento. E é isso o que vai dar também o vínculo de quem escutar essa mensagem, saiba que você foi escolhido, né? Você como um eleito, já desde a eternidade passada, como ele vai falar mais à frente aqui. Então, a ideia principal aqui que nós temos que ter é: e para que nós fomos eleitos, né? Por que nós somos escolhidos? Porque esse preconhecimento que Deus tinha de saber quem iria, né, aceitar a Cristo, é porque essa pessoa ela iria ter essa santificação do Espírito, né? Ela teria condições de viver aquilo que nós vamos estudar aqui. Porque dependendo de cada um de nós, isso não seria possível, né? Aquilo que nós
teríamos em nós mesmos seria apenas viver segundo a carne, apenas viver segundo as nossas próprias vontades, viver de uma maneira que seria amando ao mundo e não como peregrinos, como ele falou aqui, como estrangeiros, né? Então, assim que ele, nesse primeiro verso fala, né, aqui ainda voltando ao termo peregrinos, ele já está aqui apontando para o céu, né? A ideia de que nós aqui, andando por essa terra, nós temos que ter a noção, como fala naquele hino, né, que sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, né? Então aqui a ideia é exatamente de que o objetivo principal do cristão é ele estar numa caminhada para o céu, ele está indo para o céu, e nessa caminhada ele está buscando levar o máximo de pessoas junto com ele para o céu, né? Ele está querendo que outras pessoas também vão com ele, e aí começando pelos da sua família, né? Vivendo uma vida de exemplo, uma vida em que a pessoa vai realmente fazer como Cristo diz, negando a si mesmo, negando as suas vontades, né? Muitas vezes sofrendo coisas injustas, mas por amor de Cristo, aceitando aquilo e confiando em Deus, que na hora certa vai mostrar toda a verdade, né? Que é algo que muitas vezes o cristão ele vai passar por momentos, como a gente vai ver mais aqui à frente, momentos de tristeza e momentos de tribulação, que são inclusive até coisas injustas, coisas que a pessoa de fato ela não fez. E aí, o que é a tendência natural do homem, né? É quando sofrer alguma injustiça, né? Ele já, não, isso aqui, eu já vou exercer a minha própria força, já vou exercer a minha própria justiça. E ao cristão, cabe a ele entregar-se a Deus. Cabe a ele deixar que Deus, o juiz, é quem vai de fato nos defender, quem vai de fato julgar retamente, e Jesus Cristo será o nosso advogado, né? Então, a ideia, né, principal aqui seria essa, né? Nós temos essa noção de estrangeiros, que não pertencemos a esse mundo, que nós estamos caminhando, ainda procurando um lugar definitivo da nossa morada, que não vai ser aqui, vai ser lá no céu. Então, a ideia também dessa questão da dispersão, né? Como eu falei, ele também, essa palavra dispersão, tem a ver, né, estrangeiros dispersos, né, espalhados. Aqui também remete, como eu falei, aos hebreus, aos israelitas, que estavam ali no território de Israel, e hoje todos eles estão espalhados por todo o mundo. Então, tem judeus aqui no Brasil, tem judeus nos Estados Unidos, na China, em países africanos, na Europa, e a Bíblia vai falar que todos esses que estão dispersos em algum determinado momento serão reunidos. E no final dos tempos isso também vai ocorrer com os crentes, né? Jesus também falou que no final dos tempos os anjos de Deus eles viriam, e todos esses que estão aqui dispersos, espalhados, né, que são estrangeiros, os santos anjos iriam vir e iriam recolher para o céu, para quando nós formos no arrebatamento subir com Cristo. Então a ideia principal aqui é essa, nós temos que ter isso em mente, fortalecer essa nossa noção de que nós não pertencemos a esse mundo, né? Somos estrangeiros, e que um dia seremos reunidos com Cristo. Então, continuando, como eu falei também, né, esses locais, né, lá Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina, né, se nós pudéssemos desenhar no mapa, eles ficam todos eles na Turquia. Eles são locais que foram, né, já foram pontos de pregação e hoje não são mais. E essa carta de Pedro aqui, ela, apesar de ele citar esses locais, não é uma carta específica para uma determinada congregação, como foram algumas de Paulo, né? Por exemplo, Paulo, quando teve alguns casos de heresia, né, na Galácia, então ele escreveu a carta aos Gálatas. Quando teve algumas discussões e coisas de brigas dentro da igreja, Paulo escreveu uma carta para os Filipenses. Quando teve problemas na igreja de Corinto, né, eles estavam, né, se afastando da sã doutrina e vivendo uma vida incorreta, então Paulo vai escrever uma carta aos
Coríntios. Mas essa carta aqui de Pedro não, essa carta ela é chamada epístola geral, né? Elas são assim porque elas não foram escritas necessariamente para um determinado povo ou congregação, elas foram escritas para todos os crentes de todas as regiões, de todas as épocas. Ou seja, os ensinamentos que estão aqui, eles são atemporais, eles vêm desde essa época que Pedro escreveu, né, e se aplicam a nós também. Não que as cartas de Paulo também não sejam assim, né? A gente vê também que tudo aquilo que Paulo escreveu, esses problemas que ocorreram nessas igrejas, de Gálatas, né, de Filipenses, de Coríntios, tudo isso também ocorre hoje nas igrejas, né? Então, o objetivo aqui principal de Pedro, né, ele vai nos ensinar a como viver uma vida cristã, uma vida regenerada, uma vida que para quem aceitou a Cristo, né, vai ser as instruções principais. E o texto-chave, né, como a gente já viu aqui, vai ser a santidade. Aquilo que nós, enquanto cristãos, né, quando aceitamos a Cristo, nós devemos perseguir na nossa vida, perseguir uma vida de santidade. E aqui, a ideia que nós também temos que entender é que vai muito contra aquilo que é muito comum hoje em dia, que é viver uma vida individualista. A maioria das pessoas hoje, cada um só está preocupado com a sua própria vida, está preocupado apenas com os seus próprios problemas, apenas naquilo que a própria pessoa vai ter ou não, né? E no máximo as pessoas próximas, né, da família imediata. E aí Pedro vai mais à frente, lá no final, falar sobre como a vida cristã ela envolve amor, né? Como envolve, né, abnegação, trabalho pelos outros. Então, continuando aqui, ó, a ideia, né, aqui também é de que nós, como cristãos, devemos estudar e aprender como deve ser a vida cristã, né? Ou seja, não é algo que, alguém assim que aceita Cristo, ele já sabe de tudo, né? Ou, às vezes até pessoas que já têm muitos anos de crente, já tem uma tendência a achar, não, eu já sei de tudo como é a vida cristã, eu já sei como eu devo viver e me portar, não preciso nem estudar nada, tudo eu já vou aprender sozinho. E aqui a mensagem de Pedro, ela já vai ser bem direcionada para isso, né? A ideia dele vai ser nos ensinar como viver essa vida cristã. Então, no versículo agora, no 2, só mais um comentário aqui sobre essa questão dos eleitos, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A ideia aqui também é que Deus ele não escolheu de uma forma aleatória. Ele não escolheu, como por exemplo naquela brincadeira de criança, né? Unite, né? E aí vai, onde o dedo parar, ele escolhe. Não. Aqui Deus, ele já escolheu a todos nós, a todos que foram eleitos, né? Conforme o seu plano, né? Conforme algo que ele já tinha designado para cada pessoa. Algo que ele tinha como que ele queria que a pessoa vivesse, né? Então, que ele fez isso em santificação do Espírito para a obediência. E aí já vem outro ponto importante, né? De como nós devemos viver. Nos santificando, né? E nos preparando para viver uma vida de obediência. Ou seja, uma vida que não é de acordo com como eu quero viver, não é de acordo com como eu acho que eu devo viver, como é que me é mais conveniente. E aí onde mais uma vez volta aquilo que Cristo falou da negação de si mesmo, né? Porque muitas vezes seguir a Cristo, né, vai exigir a pessoa fazer um sacrifício, abrir mão de alguma coisa que ela gosta, que na verdade não gosta, mas não deveria, né? E aí é aquilo que a vida cristã ela nos exige, viver uma vida, né, de obediência. E aí nós temos, se a pessoa ela diz assim, como por exemplo, é o caso dos hipercalvinistas, né? Isso aqui é uma espécie de entendimento da Bíblia, que a pessoa diz, não, eu fui eleito, então eu posso viver da forma que eu quiser, porque eu já sou escolhido. Eu fui eleito, então assim, eu já estou com o meu nome gravado no céu, eu já estou destinado a ir para o céu, eu vou viver a minha vida aqui, né?
e está tudo bem, eu posso viver como eu quiser. E aí já, quem tem uma atitude dessa, né, a pessoa já pode até perguntar, mas será que você realmente foi escolhido? Será que você realmente foi eleito? Né? Já porque a pessoa está dizendo, não, eu vou viver do meu jeito, vou viver como eu quero. E aí vamos ver aqui algumas passagens que falam sobre isso. Em Gálatas 5, 24 e 25, né, Paulo escreveu: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Cristo, andemos também em Espírito. Ou seja, aqui já vai estar deixando claro que não é porque eu fui eleito, eu fui escolhido, eu me entreguei a Cristo, que eu vou viver de qualquer forma. Vou viver de uma forma que eu vou dar lugar à minha carne e às minhas paixões e concupiscências, né? Cristo vai deixar claro aqui que aqueles que são dele, eles devem crucificar a carne, ou seja, os desejos e as coisas ruins ainda estarão em nós. Aquilo que a carne vai querer fazer, as paixões, as concupiscências, a gente só vai se livrar disso quando formos para o céu. O que nós devemos fazer com isso é crucificar, né? Fazer com que aquilo que a nossa carne quer fazer, a gente vai negar, a gente vai fazer como Cristo disse, vou crucificar, vou colocar aquilo. Não, isso não é certo, isso não é de acordo com a Bíblia, não é o que meu Salvador, o que meu Senhor Jesus Cristo morreu, não foi para que eu ficasse vivendo nisso, ficasse vivendo fazendo isso, né? E aí também em Gálatas 5:13, ainda nessa ideia do eu sou um eleito, eu posso fazer o que eu quiser, também está escrito: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, né? Aqui, aquela ideia, eu sou livre em Cristo, mas aí eu sou livre em Cristo para viver como eu quiser? Aí Gálatas 5:13 vai deixar claro: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, né? Não é porque eu sou livre em Cristo, eu já sou salvo, não, que eu posso fazer qualquer coisa, que Jesus já morreu por mim, Jesus já morreu até pelos pecados que eu ainda vou cometer, então eu posso viver e cometer pecados livremente, porque Jesus já morreu por eles. Então a ideia aqui é não usar dessa liberdade, né, para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. E também em Romanos 6,14, né? Ainda mais nessa ideia de ser eleito. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, mais uma vez, uma questão aqui falando sobre a graça, né? Também a gente vai ver, às vezes, em algumas igrejas, muitas pessoas, né, que falam muito sobre graça, e usam isso como ocasião para viver como quer, para fazer o que todo mundo faz, para ter uma vida semelhante à vida de alguém que não confessa Jesus Cristo. E aí, Paulo deixa claro aqui, né, que não é porque nós não estamos mais debaixo da lei que nós vamos dar ocasião à carne, vamos viver da forma que acharmos mais conveniente. Então essa escolha que Deus fez, né, essa presciência de Deus Pai, Ele escolheu aqueles que já vão viver essa vida em santificação, essa vida de obediência, né, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui a aspersão, vamos lembrar aquele momento lá quando na 10ª praga, né, do Egito, que iria vir aquele anjo, né, um anjo mortal, que ele viria para matar todos os primogênitos do Egito. E ele só não iria fazer isso, né, na casa em que houvesse aquele sangue aspergido, né, que era como se fosse pintado nos umbrais da porta. Então imagine aqui a casa, então os umbrais aqui, essa lateral, a parte de cima e a outra lateral. A casa que tivesse, né, feito conforme Moisés tinha dito, que era o quê? Matar um cordeiro inocente, derramar o seu sangue e aspergir esse sangue aqui na porta. A casa que tivesse feito isso, né, obedecendo ao mandamento, né, conforme foi dito antes, essa casa ninguém iria morrer lá, nenhum primogênito iria morrer lá. E aí aquilo já era a ilustração de como seriam nossas vidas, né? Pensando na morte eterna, né, no momento do juízo final, em que
todos forem lançados, aqueles que não têm a Cristo forem lançados no inferno, e os que têm a Cristo irem para o céu, aqueles que têm o sangue de Cristo, que foram aspergidos, né? Esses aí, né, é o que estarão salvos. E os que não tiverem o sangue de Cristo, é os que estarão condenados. Então, esse é o ponto aqui para a gente entender sobre essa, quando ele fala eleitos, né, como escolhidos. E aí, continuando aqui, a partir do 3 agora. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, né? Aqui, nessa saudação, ele já vai apresentando, né, aquele que é o autor dessa salvação, Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estás guardado no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Então aqui, mais uma vez, né, Jesus colocando o que foi que ele fez na cruz. Quando na cruz, ele morreu, né, quando ele ali deu a sua vida e ressuscitou, ele já foi, como a Bíblia vai falar, as primícias da ressurreição. Ele foi o primeiro que ressuscitou. E é por meio dessa ressurreição dele, é por meio dessa vida que ele teve após morrer, que nós também temos vida, né? É aquilo que nós podemos ter como garantia de que realmente a esperança que ele nos dá, né, ele é capaz de cumprir. Por quê? Porque ele mesmo ressuscitou. E aqui uma frase bem importante, né? Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Essa viva esperança que Jesus dá, somente Ele pode dar. Existem várias religiões no mundo que vão falar de alguém bom, alguém que fez boas coisas, e que muitas religiões se baseiam na vida dessa pessoa. Por exemplo, no islamismo se baseia na vida de Mohammed, né? Lá, que ele, né, é alguém que morreu, mas não ressuscitou. No budismo, eles vão ter também lá a Buda, né, como alguém que eles colocam a sua fé, a sua esperança, mas é uma fé e esperança morta, porque é em alguém que não vive, é alguém que está morto. Então, quando Pedro aqui nos coloca, né, como temos sido gerados de novo por uma viva esperança, a gente pode acreditar nisso, pode confiar nisso, porque é de alguém que ressuscitou, né? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E é isso que nos dá essa garantia, né? Essa garantia de que o que é que nós vamos receber? Nós vamos receber uma herança incorruptível, né? É algo que no mundo, né, muitas pessoas elas podem às vezes achar que eu seria tão feliz se eu recebesse uma herança de um parente distante, né, que morreu e deixou lá uma fortuna para mim, deixou lá milhões, né, deixou uma fazenda, né, deixou, sei lá, uma conta bancária bem recheada com muito dinheiro. E aí a questão é, essa herança, essa herança terrena, se nós um dia viéssemos a receber, ela é uma herança corruptível, né? Ela vai ser uma herança contaminável, né? Porque essa herança, né, apenas receber bens materiais, receber dinheiro, de algum modo aquilo dali pode nos afastar de Deus. Pode ser que a partir daquilo dali a gente viva uma vida que não considera mais a Deus, e que a herança que nós devemos realmente buscar, devemos ansiar, é essa herança que Jesus nos promete, que aí ela é incorruptível e incontaminável, né? Isso Jesus deixou bem claro em, deixa eu ver aqui, Mateus, quando Jesus falou para nós ajuntarmos tesouros nos céus e não
Mateus 6, sim, agora estava tentando lembrar, acho que é Mateus 6 e 36. Vamos ver aqui, Mateus 6. Não, é o 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam, né? Então, quando aqui está falando dessa herança incorruptível, né, incontaminável, é uma oposição a isso que Jesus falou, né? Muitas pessoas vão viver para juntar dinheiro aqui nessa terra, nessa vida, vão viver para apenas juntar bens materiais, inclusive até com o próprio dinheiro que recebem, vão colocar todo esse dinheiro em coisas que não vão se levar, não serão levadas para a vida eterna. Porque Jesus ele diz que nós temos duas maneiras de juntar tesouros, né? Temos como juntar tesouros aqui nessa terra e temos como juntar tesouros no céu. No 20 ele vai deixar claro, né? A juntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, né? E aqui fala da corruptibilidade desses tesouros. Aquele tesouro que pode ser tanto com o tempo ele se desgasta, pode ser um tesouro que ele pode ser roubado, né? Isso é uma coisa que quem tem muito dinheiro, né, vai sempre ter medo, né, de ser roubado. Eu tenho aqui essa minha fortuna, eu tenho aqui todo esse dinheiro. A coisa que a pessoa mais vai ter medo é de perder aquilo, né? Vai ter medo de ser roubado, vai ter medo de ser corroído, né? E hoje a gente tem muito aí inflação. Então é algo que os economistas, existem muitas pessoas que elas vivem o tempo todo, estão procurando meios de evitar que o seu dinheiro ele seja corrompido, ou seja contaminado. E é interessante como aqui um conceito, né, de quase 2000 anos atrás, ele é tão facilmente, a gente vê hoje em dia, né, que se traduz por isso, pela inflação. Ou seja, você pode ter muito dinheiro, mas acaba que esse dinheiro com o tempo ele vai diminuindo, ele vai perdendo o seu valor. Pode ser roubado, né? Pode ser que a pessoa perca, né? E aí é onde qual é a nossa direção? A gente vai estar focado em quê, né? Aqui a gente tem nessa herança, né? Que é uma herança que ela já está até guardada por quem, né? As pessoas, quando têm o seu patrimônio, o seu dinheiro, elas vão procurar meios de proteger esse patrimônio, proteger esse dinheiro. Vai leva no banco, né? Leva para um cofre, para um caixa forte. E aqui, onde é que ele diz que quem está guardando esse dinheiro, né? Quem está guardando esse tesouro, né? Essa herança incorruptível e contaminada, é o próprio Deus. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação. E aí já é a nossa garantia de que aquilo que Deus nos promete, a gente não vai perder. É por causa do fato de estar guardado no poder de Deus, que essa herança ela é incorruptível e incontaminável, né? E é interessante a gente notar que aqui ele não está falando do que essa herança é. Como é essa herança, né? Ele só está dizendo aquilo que ela não é. É como se fosse algo tão incrível, tão maravilhoso, né, que é a nossa herança no céu, que não teria aqui não coube nem palavras para descrever aquilo que ela é. A gente só tem aqui aquele indicativo. Não é nada como aquilo que você viu na terra. Não é nada como aquilo que você viveu na terra. Que são coisas que se corrompem, coisas que são contamináveis, né? Coisas que levam você a pecar. Então, a ideia é essa. Para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, né? Nos últimos tempos, os tempos que a gente, inclusive, está vivendo hoje, por todos os sinais que a gente vê, né? No mundo, no modo como as pessoas estão vivendo, nas coisas que estão acontecendo em todo o planeta, né? São coisas que Jesus já tinha descrito lá em Mateus 24, terremotos, pestilências, né? Doenças graves, como a gente teve na pandemia, e tudo isso já nos dá esse indicativo de que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. E aqui no 6, em que vós grandemente vos alegrais,
ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. A ideia aqui, irmãos, é que de Deus, Ele vai nos colocar, vai permitir que nós vivamos algumas situações de tristeza, algumas situações de tribulação, porque isso é necessário, né? Às vezes a gente vai perguntar, mas por que, Senhor? Por que determinadas coisas aconteceram? Por que essa coisa terrível, muito ruim aconteceu? A ideia aqui é que é necessário, é importante. E a Bíblia vai deixar claro que isso a gente deve, inclusive, até se alegrar, né? É uma questão que nós, na vida cristã, não é que a gente vai ser como alguém que vai estar sempre o tempo todo alegre, feliz, contente, né? Existe até um conceito, às vezes algumas pessoas falam como se a gente devesse ser um super-homem que é absolutamente inabalável, aquela coisa que não vai ter nenhum momento de tristeza. Quando a Bíblia vai falar de nós sermos inabaláveis dentro do texto, é exatamente porque é aquela coisa do justo que cai, mas ele se levanta, ele passa por um momento de tristeza, né? O próprio Jesus teve seus momentos de tristeza, teve seus momentos em que ele chorou, mas isso é temporário, isso é algo que passa, né? Ele fala que é necessário que estejais por um pouco contristados, né? Então, existem momentos em que nós vamos realmente passar por tristezas, e isso realmente não quer dizer que nós não somos cristãos. O que a pessoa pode estar vivendo, algo em pecado, é quando aquilo dura muito tempo, né? Quando aquilo ali não cessa, não tem fim, e ela vive triste. Até porque nós temos várias instruções na Bíblia, isso muito em Filipenses, de que a Bíblia nos manda nos alegrar, nos regozijar. Nós devemos viver uma vida, né, de felicidade, uma vida que realmente nós temos essa confiança, né? E essa confiança, ela vem do quê? Ela vem dessa nossa fé, que ela vai ser provada, né? Esses momentos de tristeza, eles vão vir exatamente em momentos que a nossa fé, ela pode ser testada, que ela pode ser colocada em alguma situação que a gente não gostaria, uma situação de dor, uma situação de perda, uma situação de doença, né? Porque isso vai ser a prova da nossa fé, como diz no versículo 7. E que essa fé, né, se ela realmente for verdadeira, ela vai se mostrar mais preciosa do que o ouro, né? Porque, inclusive, o ouro, ele fala aqui, é algo que perece. É como se o ouro é o material mais durável, né, que existe, né? Também temos o diamante, né? Temos platina, outros materiais que são muito duráveis, e isso é de onde vem o seu valor. Mas o que Pedro está dizendo é que a nossa fé, se a nossa fé ela realmente resistir aos momentos difíceis, se nós permanecermos firmes, né, e conseguirmos sair do outro lado das provações, essa fé, ela, na verdade, ela será mais preciosa do que o ouro. E essa fé ela vai redundar em quê? Em louvor a Deus. Porque quando passar a tribulação, quando passar o tempo difícil, que ele sempre passa, né? Tempo de, como diz a Bíblia, também vai dizer que o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Por pior que seja o momento que a gente possa viver, por pior que seja a tribulação, a dificuldade, isso sempre, aquilo que a Bíblia nos promete, é que será algo temporário. É algo que, nós colocando a nossa fé em Cristo, aquilo vai passar. Aquilo é algo que nós só temos que continuar firmes, esperando a salvação, né, do nosso Deus, que Ele em algum momento vai resolver aquilo. É algo que a gente pode confiar. Porque depois que a gente for provado por esse tempo, né, isso vai se tornar em quê? Em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, né? E aqui no 8 ele continua descrevendo, ainda na ideia de fé, né, que é a certeza das coisas que não se veem, né? Aqui a gente vai vendo agora, não vendo agora, mas crendo. Nós vamos nos alegrar com gozo indescritível e glorioso, né? Ou seja,
depois de passado por esses momentos difíceis, esses momentos de provação, né, que inclusive são eles que vão aumentar a nossa santificação, né, se nós realmente formos provados e aprovados, né, depois desse momento difícil, nós vamos ver que nós teremos como nos alegrar, nós teremos como ter uma felicidade em Cristo, por saber que nós realmente somos dele, que nós temos essa herança incorruptível no céu, né? E isso, a Bíblia deixa na sua própria palavra vários meios e mecanismos para nós conseguirmos viver dessa forma. Nós temos, por exemplo, nos Salmos, eu vi aqui uma lista, 7 salmos que eles falam de várias formas de como nós temos como aprender, né? Nós estamos tendo o estudo dos salmos todas as quartas-feiras, né? O pastor está sempre trazendo aqui um salmo sendo explicado minuciosamente, às vezes em 2, 3 mensagens. Nós temos o Salmo 23, Salmo 16, são salmos em que Davi está ali falando sobre angústia, desespero, tristeza. Salmo 120, Salmo 61, são vários os momentos em que Davi ali, ele foi perseguido, ele foi injustiçado, que ele passou por tribulações, e ele nos deixou o exemplo de como nós devemos reagir, de como nós devemos agir. Então a maneira principal, né, que nós temos de viver essa fé e essa santificação é buscando na palavra, buscando o exemplo de pessoas que viveram, passaram por dificuldades, passaram por muitos problemas, mas ao terem a sua fé, né, reavivada em Cristo, eles puderam passar por todas as situações, né? Lá em Hebreus 11, né, que é a chamada galeria da fé, a gente vê ali o que foi que eles passaram, né? Alguns foram cerrados ao meio, alguns foram apedrejados, alguns foram, praticamente todos, né? O mínimo que eles sofreram foram insultos verbais, né? Foi ser maltratado, né? Apenas com palavras verbais. Hoje em dia se fala muito de violência verbal, né? Mas para os cristãos, né, durante os séculos, o mínimo que se ouviu foi uma violência verbal. Isso aí foi o básico, né? Muitas vezes o que se ouviu foi violência física mesmo, até morte. E aí, isso tudo é algo que às vezes a gente nem passa, né? Nunca nem viu, só ouviu falar, só estudou sobre isso. Mas é algo que a gente até, para isso, nós também temos que estar preparados, né? Já por conta dessa necessidade aqui de estar preparado, né? Para ter a nossa fé provada pelo fogo. E aí esse fogo a gente não sabe como vai ser de várias maneiras, vai ser de várias formas. O que nós temos que estar preparados é para passar por isso. Porque isso, para todo cristão verdadeiro, em algum momento isso vai acontecer. E muitos, né, podem ser que durante esse momento, né, ele se mostre que de fato ele não era ouro. É como lá na passagem que Jesus falou, né, do semeador, né, na passagem do semeador, ele foi semeando em 4 terrenos. Né? Em 3 deles, tem lá o dos espinhos, né? E quando aquela semente caiu ali no terreno, ela chegou a frutificar. Mas aí quando vieram os caprichos dessa vida, né, as dificuldades desse mundo, né, que é ilustrado pelos espinhos, quando veio tudo que acontece na vida cristã, o que foi que alguns fizeram? Já se afastaram, já não deram mais fruto, já morreram na fé. Teve aqueles que caíram no caminho, né, pedregoso, que também não deram frutos. Somente um daqueles que Jesus falou na sua parábola, somente uma daquelas sementes foi a que realmente deu fruto. E aí é onde nós temos que estar nos analisando. Será que eu não estou vivendo como um daqueles terrenos lá que não deu fruto? Será que eu tenho realmente a minha vida entregue a Cristo? Eu estou pronto para passar por uma dificuldade? Eu estou pronto para quando vir os espinhos da vida, vir tudo aquilo que acontece de ruim, que Satanás coloca, né, para aquele que quer seguir a Cristo. Quando essas coisas acontecerem comigo, será que eu estou pronto para aguentar isso? Estou pronto para ser como esse ouro, né, para ser mais precioso, inclusive, do que o ouro?
né, que é provado, né? E aí é essa pergunta que a gente deve estar se fazendo. Porque tudo isso vai levar, né, se nós perseverarmos, ao fim da nossa fé, que é a salvação das nossas almas, né? Jesus Cristo falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Paulo também falou em outra passagem, dizendo que havia aqueles que corriam bem, estavam andando na fé, mas em algum momento se desanimaram, em algum momento perderam a fé, em algum momento, né, passaram a olhar como Pedro, né, para as coisas da vida, né, sejam dificuldades, sejam coisas mais, assim, que na cabeça da pessoa são mais interessantes, né, como às vezes ganhar dinheiro ou viver a vida conforme o mundo vive. Todo mundo conhece alguém que já esteve nessa situação, né, alguém que estava na igreja, né, nós aqui, todo mundo é capaz de pensar em alguém que estava na igreja, estava andando aqui conosco e hoje não está mais, né? E isso por quê? Porque a pessoa se deixou levar pelo engano do mundo, engano de Satanás. Pode ser que ainda volte. Nós oramos para isso. Oramos para que todos os que um dia já andaram nos caminhos de Cristo, eles possam voltar, eles possam se arrepender. Até porque isso é, conforme até a mensagem que o pastor trouxe ontem, uma vida de arrependimento é aquilo que nós devemos estar sempre vivendo. Faz parte dessa santificação que é colocada aqui em Pedro, né? Em 1 Pedro. Nesse momento, irmãos, eu vou encerrar por aqui e queria só repetir aqui o 15 e 16, que é o tema-chave principal da nossa mensagem, sobre santidade. Tudo isso que a gente falou até aqui são apenas pequenos exemplos de como nós vivemos uma vida santa, né? Uma vida em que nós temos de nos preparar para essas dificuldades, nós temos de viver como peregrinos, né? Sabendo que nós estamos aqui não como no nosso destino final, mas indo para o céu, vivendo de uma maneira também sabendo que fomos escolhidos para uma vida em obediência, uma vida em que nós vamos nos renegar, nos colocar os nossos desejos, né? Nossas vontades em segundo plano para viver essa vida santa. E aí, encerrando aqui com 15 e 16. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Amém. Vou chamar o pastor para fazer uma oração e encerrar o tempo agora da mensagem. Louvamos a Deus pelo desafio a uma vida santa trazido para a mensagem do Israel. Lembrando, amanhã nós temos o irmão Flávio, Sebastião Flávio, pregando também sobre esse tema em 1 Pedro, sobre santificação, e na quarta-feira o irmão Jorge Luiz de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, obrigado pelo privilégio de ser, ó Senhor Deus, teu discípulo, teu seguidor, teu muito mais que um aluno, mas teu imitador. Nos ajuda a sermos santos como tu és santo. Dá-nos um restante de programação abençoada nesse retiro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.